Hoje nós iremos começar a nossa live de uma forma diferente. Nós iremos começar com um poema de Fernando Pessoa, que se intitula Prece. Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte. O sol és tu, a lua és tu, e o vento és tu também. Onde nada está, tu habitas. E onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra, ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como um pai. Minha vida seja digna da tua presença, meu corpo seja digno da terra, tua cama. A alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu possa adorar-o em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta seu. Senhor, livra-me de mim. Boa noite a todos. Mais um domingo, nos reunimos para dar continuidade ao nosso estudo do livro Convites à Vida, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Convite ao progresso. A princípio, quando a gente fala em progresso, a gente sempre pensa no progresso material que beneficia o homem, que beneficia a humanidade. Mas é necessário, nessa lição, em relação a esse convite que Joana nos faz, levar em consideração a afirmativa que ela faz no meio destas páginas. Ela diz assim: o progresso de cada um, como da coletividade, decorre do estado d'alma de quem o elabora. Ou seja, para que nós venhamos a ter, a conquistar o progresso almejado, tanto no campo da civilização humana, quanto no campo pessoal de nós mesmos, é preciso que este progresso seja expressão do nosso íntimo. E o que seria o progresso do espírito? Seria a harmonia íntima, a mansuetude que nos fala Jesus. É o resumo de todas as bem-aventuranças, do simples, do humilde, do pacífico, que se faz pacificador. Então esse é o progresso que o espírito tanto almeja. Nós gostaríamos muito mesmo, de sermos felizes. E nós já compreendemos que esta felicidade que o espírito almeja não é só a felicidade material, porque nós já percebemos no nosso contato com o mundo material, nos nossos olhares, nas nossas constatações, de que nem sempre a abastança material significa felicidade.
paz e harmonia. Então, o nosso espírito almeja mais. E o que seria isso? André Luiz, através do livro Evolução em Dois Mundos, ele vem dizer que ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, ou seja, ninguém vem para ser infeliz, ninguém vem para frustrar-se, ninguém vem para falhar nas tarefas que precisa realizar. Não é esse o objetivo da reencarnação. Uma vez que nós espíritas já compreendemos que Deus, nosso Pai, não é um Deus punitivo, mas é Deus amoroso, misericordioso, compassivo, Deus de perdão absoluto, de amor sem limites para com seus filhos. E se nós compreendemos que o Pai, apresentado por Jesus, é esse Pai de amor infinito, de perdão, nós então já compreendemos que a vida é processo de aprendizado contínuo, é processo de progresso. Mas aí André Luiz, ainda nesse livro Evolução em Dois Mundos, para quem ainda não conhece, eu sugiro que faça a leitura, apesar de ser um livro mais complexo, é um livro que merece não uma leitura, mas 2, 3, 4, 5, quantas fizerem necessárias ao longo das nossas vidas, porque também não vale ler seguido. A gente precisa ler com intervalo de tempo. E eu confesso para vocês que é isso que eu faço, porque a cada releitura eu vejo algo que não tinha visto antes. Eu entendo algo que até então eu não tinha tido olhos para ver. Mas então, nesse livro, Evolução em Dois Mundos, André Luiz faz um apanhado da evolução do ser, desse ser integral, que envolve espírito e corpo físico. É um livro belíssimo, na minha opinião. Complexo, difícil, mas lindo. Então, André Luiz, quando ele apresenta esse enunciado, que ninguém vem para falhar, ninguém tem uma programação para ser frustrada dentro da sua reencarnação, ele confessa, ele reconhece, porque assim é elucidado pelos espíritos, que muitas vezes nós padecemos sim, em um ou outro setor da vida, durante a recapitulação de nossas próprias experiências. E esta recapitulação traz muitas vezes impulsos do nosso passado menos digno. É interessante que André Luiz afirma que a influência do nosso passado em nós instila-nos a tentação, originariamente toda nossa, ou seja, não é ninguém que traz a tentação para nós, ela está em nós. Que tentação é essa? De tornar a ser o que já fomos, em contraposição ao que devemos ser. Daí a necessidade de progresso. E olha o quanto isso nos aproxima do apóstolo Paulo. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Somos nós. Então, quer dizer, nas nossas vidas, nós temos programações para o êxito, para a superação das nossas sombras, para vencer as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e para conquistarmos o que é a harmonia íntima, no cumprimento do dever. Essa é a escola terrena. Nós não estamos falando só da vida eterna, nós estamos falando do nosso presente. O que me compete fazer no hoje, para que eu possa efetivamente vencer-me. Nós vimos no poema agora de Fernando Pessoa, livra-me de mim. Esse livra-me de mim quer dizer assim,
Senhor, me dá forças, porque eu não quero mais ser como eu já fui. Eu quero ser algo melhor, porque eu quero ter harmonia, eu quero ter serenidade, eu quero me sentir feliz. E os espíritos são unânimes, todos eles, em dizer que a felicidade na Terra está muito ligada ao cumprimento das tarefas, ao cumprimento dos nossos deveres. Quais seriam estes deveres? A Joana fala que nós podemos nos auxiliar com as nobres ideias cristãs, tornando-nos afortunados em moedas de bom humor, a fim de que a saúde íntima se mostre em nós por uma aparência agradável, pelo equilíbrio orgânico e pela harmonia psíquica. E é inevitável que nós compreendamos que a harmonia pessoal de cada um de nós interfere na harmonia daqueles que amamos, com os quais convivemos. A harmonia do nosso grupo familiar interfere na harmonia da coletividade em que estamos insertos. A harmonia das coletividades se refletem na harmonia de um povo, de um país, e em grau maior, de um planeta. O que vale dizer que esse convite ao progresso de Joana é quase que um convite para que nós possamos construir e merecer uma terra melhor. Quanto nós temos falado, nós espíritas, mas em geral todos os espiritualistas, no momento de transição que a Terra atravessa. Mas veja só que não é só o planeta que atravessa um período de transição. Todos nós estamos vivendo esse período de transição. Vivendo dramas, desafios complexos, dificuldades muitas, tendo que lidar com frustrações, com perdas, mas não é possível retroceder e também não é possível desistir, porque não há essa palavra desistência na lei divina. O que há inscrito na lei divina é aprendizado e superação. Enquanto nós nos revoltemos contra o momento que estamos atravessando, contra as pessoas que nos afligem, contra o meio que se mostra tantas vezes adverso, enquanto nós nos revoltemos contra este exterior, nós não vamos conseguir visualizar que a grande superação de cada um de nós é íntima. É por isso que Joana, no texto desse estudo, ela diz assim, que ociosidade, pessimismo, malquerença, irritabilidade, ambição exagerada, inveja, são viroses perniciosas, que terminam por desarmonizar as mais vigorosas estruturas físicas, morais ou mentais do homem. O quanto o mundo gasta tentando melhorar as nossas condições físicas. A indústria farmacêutica é hoje das mais poderosas, todo mundo sabe. Mas tirando qualquer avaliação que nós possamos fazer do trabalho e das pesquisas que elas realizam, grande parte da humanidade preocupa-se intensamente com o quesito físico, saúde, para viver. E eu penso de forma diferente. E eu começo a perceber
que Joana também pensa um pouco diferente. Porque ela diz que enquanto a humanidade se preocupa muito com este quesito físico, saúde física, nós nos esquecemos de perceber que o corpo nada mais é do que, nas palavras dela, materialização das engrenagens espirituais exteriorizadas em implementos celulares que o ser necessita para a própria evolução. O que é o corpo em resumo? Porque Joana fala, tem hora bonita. Não é fácil ler as obras de Joana, não. Eu confesso a vocês que nesse estudo desse livro Convites na Vida, eu estou redescobrindo Joana. Porque muitas vezes eu peguei obras da Joana e falei assim, nossa, como está difícil terminar esse livro. E eu fui aprendendo. Aprendendo muitas vezes a parar e pensar naquilo que ela diz, nas suas palavras difíceis. E aqui ela diz o seguinte, que enquanto a gente se preocupa muito com o corpo físico, com a saúde do corpo físico, muitas vezes nós nos esquecemos que esse corpo físico é somente um veículo. E que muitas vezes a desarmonia que ele espelha vem da desarmonia que o ser possui. Aí vocês vão me falar assim, então quer dizer que todos aqueles que têm algum problema físico possuem o espírito adoentado? Então me explica, Chico. Porque Chico teve vários problemas de saúde. Não obstante, ele foi até os 92 anos de idade. Por quê? Porque apesar dos problemas físicos, que certamente Chico solicitou, até como anteparo ou limitador para que ele pudesse cumprir a sua tarefa missionária, como grande espírito que era, Chico superou todas as adversidades físicas. Então é isso. Nem sempre, digamos assim, todos os nossos males vão ser única e exclusivamente oriundos de desajustes do nosso espírito. Mas, invariavelmente, os desajustes do nosso espírito sempre vão resultar em um desajuste físico. Se você tiver um problema congênito, às vezes hereditário genético, ou às vezes se sujeita às doenças, porque nós estamos encarnados. Existem vírus e bactérias que nós nos sujeitamos a invariavelmente termos que ter contato com eles. Então, se nós tivermos um espírito harmonizado, certamente nós iremos, digamos assim, atravessar os males físicos. Não de forma fácil, porque nenhum mal físico é fácil. Mas nós iremos conseguir vencer a batalha, se é que vocês entendem do que eu estou falando. Mas Joana diz, ela faz um apanhado destes vícios, dessas desarmonias que a nossa alma possui. Ela diz assim, que o ocioso conspira contra si mesmo, por favorecer a inação que entorpece os órgãos físicos e anestesia a mente. Nós já falamos aqui em outras lições que a lei, que o universo, que a criação divina é movimento, é progresso. Não existe inação. Não existe estagnação no universo. Então, tudo aquilo que para de movimentar-se sujeita-se a desarmonias. É o que Joana fala que acontece com o ocioso. Que de tanto manter a inação física, anestesia a própria mente. Ela diz que o pessimista, cultivando sombras, vê-se cercado de angústia crescente.
Percebem vocês por que a gente deve pensar e falar de coisas boas, mesmo que tudo chore ao nosso redor? Nós precisamos falar do céu azul, do sol que brilha e aquece. Mesmo quando o céu íntimo nosso parece que está cinza, nós precisamos buscar dentro de nós, da nossa história, ou da nossa família, ou de onde estamos, coisas boas, para que a angústia não se avolume além do que já está. O mal-querente para Joana, que vive a semear maldades, falatórios, discórdias muitas vezes, ele se defronta com animosidade em toda parte. Então aquele que fala mal de muitos, ele vai se deparar um dia que ele não tem amigos. Porque nós sempre percebemos, aquele que fala muito mal de outras pessoas, invariavelmente é pessoa desagradável, no sentido de ser uma pessoa de difícil convivência. Às vezes é muito crítico, muito perfeccionista, junta uma pitada de pessimismo, às vezes muito acentuada, e ele passa a não ser benquisto em nenhum lugar. O irritável, para Joana, aspira o tóxico que ele mesmo exterioriza, envenenando-se. Aqueles de nós que, vez ou outra, explodimos, podem perceber. Às vezes a gente tem dor de estômago, dor de cabeça. Mesmo quando a gente não põe para fora essa irritação, guarda a irritação lá dentro, nós nos envenenamos com ela. Precisamos combatê-la, não adianta. O ambicioso se encontra a um passo da loucura. O invejoso se perturba ante as densas nuvens e os miasmas mentais que ele próprio exala. Quando nós falamos aqui outras vezes sobre o pensamento, sobre a força desse pensamento, nada mais é que nós percebermos que a energia que emana de nós e que é fruto do que nós sentimos, do que nós pensamos e do que nós falamos, porque nós somos energia. Então essa energia que vibramos, mesmo que inconscientemente, porque eu não preciso estar consciente. Eu não preciso estar consciente, porque na verdade eu penso, sinto o tempo todo. Então, muitas vezes, as energias que se exalam de nós não vêm da consciência nossa. Nós não estamos pensando em vibrar. Mas é preciso que nós paremos um pouco e meditemos nos momentos mais difíceis sobre as energias que estamos vibrando. Porque são elas que estamos respirando. Há um intercâmbio contínuo de energia entre nós, encarnados e desencarnados, entre espíritos encarnados e desencarnados e o meio onde estamos. Então também a natureza tem a sua fonte de energia e de vibrações. A água, o mar, as fontes, cachoeiras, tudo em um universo é energia. Nós podemos ver lá no começo do Livro dos Espíritos, corroborado pela ciência mais avançada hoje, que a matéria nada mais é do que o quê? É energia condensada, luz coagulada, como diria Einstein. Então tudo é energia. Então paremos alguns instantes nos momentos difíceis que atravessamos para pensar. Como eu estou me sentindo, o que eu estou pensando, a energia que eu vibro e a que eu estou respirando. Porque se os outros doam de si para comigo, eu dou de mim para os outros e para o meio, eu respiro a minha energia também. Ela está se integrando no todo. E a Joana então diz, diante desses vícios todos
psíquicos, mentais e emocionais das criaturas que somos nós. Que o único remédio é o amor. Só o amor constitui tônico, refazente e salutar para qualquer enfermidade. É por isso que hoje as criaturas buscam tanto a amorosidade. A própria ciência hoje aprofunda os seus estudos com relação ao sentimento religioso que os doentes possuem, à família que apoia os doentes, aqueles que ele ama e que o amam, e o quanto isso interfere no seu refazimento, o quanto isso interfere no enfrentamento dos males físicos aos quais nós nos sujeitamos. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele vem afirmar que o conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Quem sabe onde vai, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso, segundo Leon Denis. Nós espíritas, a meu ver, nós somos grandes questionadores. Nós temos muitas perguntas. Eu tenho perguntas demais. Quanto mais eu leio e estudo, mais perguntas eu tenho. E eu não tenho a mínima ilusão de achar que agora eu vou ter todas as respostas. Mas eu tenho a certeza de que o caminho é esse de busca. Essa é uma certeza. E quando eu vou buscando os porquês de eu existir, eu vou entendendo o caminho que eu preciso trilhar, onde eu preciso pisar, para que eu tenha um piso firme, a pisada firme, para ser mais exato. Leon ainda afirma nesse livro Depois da Morte que o que cumpre procurar para nós espíritas já não é a felicidade terrena, pois neste mundo a felicidade não passa de uma quimera, mas sim a melhoria contínua. E olha, ele não diz isso, mas a gente já sabe, que a melhoria íntima traz felicidade. Eu não encontro a felicidade para depois harmonizar-me, não. Primeiro eu me harmonizo, para depois eu ser feliz. Tem um grande companheiro que faz tempo que a gente não vê os estudos dele por conta da pandemia. Da nossa casa está com os estudos físicos, pessoais, né, parados, que é o José Lemos, lá de Boa Esperança. E teve uma vez que ele falou uma coisa que eu guardei. Eu já sabia, mas eu gostei de ouvir ele falar. O que é isso? Ele falou assim, que a felicidade que nós buscamos, que ser feliz, não é essa felicidade que muitas vezes o mundo apresenta, de ter coisas, de ser bonito, de ser saudável, ter muita saúde, né? De ter relações todas amistosas, ter aquela família como se fosse um conto de fadas, onde não tem confusão nenhuma, não tem problema nenhum. Felicidade não é isso, porque a gente não consegue encontrar essa aqui. Para ele, felicidade, para ele e para nós, porque eu concordo com ele, para ele, felicidade é fazer o bem. E fazendo bem, ele encontra a felicidade. E aí é preciso que a gente faça um adendo que fazer o bem não é só a caridade material, como a gente tem batido tanto aqui em vários estudos. A caridade no seu mais amplo aspecto. É doar de si em relação ao outro. É doar palavras otimistas, sorriso, compreensão, respeito, não só para os espíritas, a todos, indistintamente. Respeitar todos,
principalmente aqueles que pensam diferente de nós, que creem diferente de nós e que muitas vezes não nos aceitam, mas aos quais a gente deve respeito, porque nós temos uma noção mais profunda do dever que nos compete. E finaliza então Leon Denis, nesse trechinho que eu trouxe para vocês, dizendo: o meio de realizarmos, quer dizer, a forma como nós vamos realizar essa melhoria contínua, é a observação da lei moral em todas as suas formas. Com esse ideal, a sociedade é indestrutível. Queremos uma sociedade progressista, justa, solidária, harmonizada, respeitosa, igualitária? Sejamos nós cumpridores da lei moral em todas as suas formas. Sejamos amorosos, sejamos otimistas, confiemos, nos sintamos sempre amparados pelo Pai, pela espiritualidade fraterna, porque efetivamente estamos amparados. Tenhamos coragem, bom ânimo, força. Porque somos luz, o Mestre o afirmou. Nós somos deuses com D minúsculo, o Mestre o afirmou. Porque nós podemos tudo. Porque nós podemos escolher. E se queremos efetivamente escolher o progresso, a harmonia, a felicidade, a evolução, comecemos a pensar nas escolhas desde agora. Escolhemos o que sentimos, o que pensamos, o que falamos, o que agimos. Mas agora eu chamo a Sandra para vocês, porque eu acabei com o meu repertório. Hoje vocês vão ver que nós não temos a nossa amiga Júlia com a gente. E aí tem hora que a intuição vem, mas agora a intuição foi. Aí eu vou entregar para a Sandra. Agora é com você, minha querida. Bom, é muito bom falar depois da Cris, né? Ela deixa uma vibração muito gostosa para a gente. Então, eu agradeço muito essa oportunidade de vir após a Cris, porque essa vibração que ela nos deixa, ela é muito gostosa. Convite ao progresso. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, ele trata das leis morais. E são 10 as leis morais. A lei do progresso é uma delas. Eu gostaria de falar com vocês, de situar, só recordar, que quando a gente vai tratar desse assunto, leis morais, né? É preciso lembrar que as leis morais, elas são leis naturais. É uma coisa muito natural. Elas são feitas para trazer a felicidade para o homem. E como Deus é bom, como Deus é um pai bom, ele quer que seus filhos sejam felizes. Ele então estabelece leis que devem conduzir os homens à felicidade. Basta que esses homens cumpram essas leis. Então, gente, essas leis, elas não são imposições, ela não é uma obrigação. Elas são simplesmente leis naturais. Então, é um fluir natural da vida. É como se eu deixasse me levar pela correnteza. Se eu não nadar contra a correnteza, se eu me deixar fluir na lei natural da vida, eu vou ser conduzido
para a felicidade. Então, quando a gente fala de leis morais ou das leis naturais, não quer dizer que são imposições ou que são obrigações. São leis naturais da vida, que eu devo deixar-me conduzir naturalmente por essas leis, que isso naturalmente me conduz à felicidade, tá? Mas não se trata apenas de um cumprir meramente formal, mas de um entendimento. Eu preciso entender o que essas vivências aqui nessa encarnação, elas representam para mim. O porquê dessas vivências, o porquê que eu estou passando por tudo isso. Ou melhor dizendo, o para quê disso, né? Qual o motivo disso? Qual a aprendizagem que eu tenho que tirar de todas essas vivências que estão ocorrendo nessa minha encarnação? Então, eu preciso ter esse entendimento dessas vivências, tá? E eu preciso ter uma certa acomodação aqui no coração do que essa vida está exigindo de mim ao longo do tempo. Eu preciso ter uma aceitação, um apaziguamento interno. Eu preciso aprender a aceitar o que a vida vai exigindo de mim ao longo da existência. Porque se a gente for pensar, o próprio termo, né? Lei do progresso. Gente, ninguém progride dormindo. Não existe progresso dormindo. Assim como também não existe progresso, ninguém progride matando tempo na frente da televisão. Não é mesmo? Então, nós temos que entender que está implícito aqui nesse termo, lei de progresso, a ideia de que alguns embates são necessários na minha encarnação para que eu progrida, né? E o Espiritismo, ele nos ensina que os espíritos são criados em estado de absoluta simplicidade. E eles têm um destino glorioso, que é a angelitude. Então, ele é criado, todos os espíritos são criados na absoluta simplicidade. E todos eles têm um destino glorioso, que é a angelitude. Mas esse caminhar até a angelitude, ele é longo e ele implica muito trabalho para que cheguemos lá. Então, é um processo de transformação contínua do espírito. Então, fica claro para todos nós que o progresso é um imperativo cósmico e ele é um desígnio divino. O progresso é um desígnio divino. Ele implica uma transformação permanente, um aprimoramento permanente. Isso quer dizer o quê, gente? Que a criatura nunca consegue estar acomodada. Ela está sempre sendo convocada, ela está sempre sendo chamada a desenvolver algo mais. Sempre. A dar algo mais. Eu sou sempre exprimida, tá? A vida sempre me torce, me espreme para que eu possa soltar o que há de melhor em mim, para que eu possa soltar o meu caldo. Então, eu sou sempre convocada a dar mais, a dar o meu melhor. E eu preciso compreender isso. É um processo, é um trabalho contínuo de transformação interna. Esse progresso, ele tem duas vertentes. A Cristiane acabou de falar isso agora há pouco. Quais são? Existe o progresso coletivo, né? Que envolve toda uma coletividade, a família que eu estou inserida. Então, tem um progresso familiar, a família cresce, a família desenvolve junta. Existe uma instituição religiosa, num determinado momento, essa instituição religiosa que eu frequento, essa instituição religiosa que eu estou inserida, ela tem um processo evolutivo e eu estou inserida ali, eu vou evoluindo junto. O condomínio que eu moro vai progredindo e eu progredo junto. O país que eu habito,
o planeta, nós estamos passando por esse processo de transformação, de transição planetária, não é? Só que esse progresso, ele resulta do agir dos homens, é uma ação, é um agir dos homens em conjunto. Não vai aparecer aqui um anjo e vai fazer uma transformação. Não vai acontecer essa transformação da noite para o dia, não é nenhum anjo que vai fazer isso. É um agir coletivo, é uma ação conjunta desses homens, tá? Então, esse é o progresso coletivo. Assim como tem também o progresso individual. O progresso individual é aquele progresso que exige o esforço de cada um de nós. É um esforço que eu tenho que conseguir para ser sempre melhor. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu estava ontem, do que eu já fui, e tenho que progredir, tenho que ter como meta, como objetivo, amanhã, no meu futuro, ser melhor do que eu estou hoje. Então, é um esforço contínuo em ser melhor, em processar as ocorrências da minha vida de uma forma a entender como e por que elas estão ocorrendo comigo. Por que essas situações ocorrem na minha vida? Qual que é o aprendizado que eu tenho que tirar delas, tá? E nesse sentido, gente, o progresso individual, ele se divide em duas vertentes, que seria o progresso intelectual e o progresso moral. Então, esse progresso individual, nós vamos ver que ele tem o progresso intelectual e o progresso moral. O que é o progresso intelectual? O progresso intelectual é o progresso da razão, o progresso do raciocínio, é o desenvolvimento, né, da razão, é o desenvolvimento do raciocínio, é a aquisição de conhecimentos, né? Enfim, é o desenvolvimento da inteligência. Mas não é apenas isso, gente. Não é só desenvolver a inteligência, não é só adquirir conhecimentos. É preciso crescer em sabedoria. E aqui, gente, tem uma sofisticação nessa sabedoria. Nesse livro aqui, ó, do Hermínio Miranda, Alquimia da Mente, que ele trata dos dois hemisférios cerebrais, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, é um livro muito interessante, é um livro bem didático. O Hermínio de Miranda, ele fala o seguinte, olha a frase dele. A sabedoria é a capacidade da utilização ética da inteligência e dos conhecimentos. Repetindo, a sabedoria é a capacidade da utilização ética da inteligência e dos conhecimentos. Então, gente, o que o Hermínio Miranda está dizendo é o seguinte, nós temos que caminhar para que a nossa inteligência se torne útil para os outros. Eu preciso fazer da minha inteligência uma coisa boa. É a capacidade de trazer melhoria para os outros. Eu preciso fazer com que a minha inteligência seja uma coisa boa para a coletividade. Seja uma coisa boa para o meu próximo. Porque, gente, a inteligência pode ser uma coisa muito perigosa. Um bandido com inteligência sofisticada é algo muito perigoso. É bem mais perigoso do que um bandido tosco, não é, gente? Um só bate carteira. E o outro, que tem uma inteligência sofisticada, ele pode cometer crimes com requintes de crueldade. Então, a inteligência é algo bem perigoso, tá? Aí, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, é a pergunta 110, tá? Que fala sobre os espíritos com sabedoria. E ali, o que os espíritos de luz nos ensinam é o seguinte, olha aqui, qual que é a lição dos espíritos de luz. Pergunta 110 do Livro dos Espíritos. Quando um espírito chega a ter sabedoria, ele está habilitado a fazer um juízo reto sobre as ocorrências da vida. Achei isso tão interessante, gente. Quando um espírito
chega a ter sabedoria, ele consegue fazer um juízo reto. Olha a expressão, ele consegue ter um juízo reto sobre as ocorrências da vida. Ele deixa de ficar naquele vitimismo. Ah, mas por que isso só acontece comigo? Ah, mas as coisas têm que acontecer, acontece só comigo, como eu sou azarado. Sai daquela posição de vítima que não leva a lugar nenhum e sabe fazer um julgamento ou um juízo reto das ocorrências da vida. Consegue ter sabedoria para entender a lei de causa e efeito. Consegue saber da justiça divina. Então, ele consegue ter um juízo reto de todas as ocorrências da vida. Então, gente, o progresso intelectual é aquele progresso que desenvolve a razão, o raciocínio, que adquire conhecimentos, mas principalmente que adquire sabedoria. E sabedoria tem essa sofisticação, gente. A sabedoria é para conseguir pegar essa inteligência e utilizá-la de forma ética, fazer uma coisa boa com ela. Então, essa aqui, ó, é a primeira vertente, é o desenvolvimento ou o progresso intelectual. E o segundo progresso é o progresso moral, que se refere aos sentimentos e à nossa conduta, né? Quando ele fala sobre conduta, é como eu lido com tudo que me acontece nessa encarnação. Como é que é a minha postura? Como é que eu lido com as situações que estão ocorrendo na minha vida? E eu acho bom situar aqui, gente, que o meu progresso intelectual, ele é um instrumento pelo qual o progresso moral se viabiliza. É aquilo que eu falei agora há pouco. Eu tenho sabedoria, eu tenho discernimento para entender as coisas que estão acontecendo na minha vida. Eu preciso entender que isso está acontecendo comigo agora, que eu preciso tirar esse tipo de aprendizado da situação. Eu preciso corrigir isso em mim e eu lanço mão a essa correção. Eu vou para a minha reforma íntima. Então, o progresso intelectual, ele viabiliza o progresso moral. Então, são as duas asas que fazem com que eu vou alçar voos. Eu vou sair lá da simplicidade e vou alçar voos para chegar na angelitude. É a sabedoria e o amor. Então, a sabedoria, o progresso intelectual, viabiliza o meu progresso moral, né? O progresso moral, então, se refere aos sentimentos e à conduta. O sentimento é a minha percepção do mundo, como eu recebo aquilo que chega em mim, como que eu percebo as coisas que me acontecem, como eu lido com esse meu querer, como são os meus desejos. Eu preciso que isso se aprimore no sentido de que eu cada vez mais só queira o bem, que eu tenha cada vez mais compaixão com o meu próximo, que eu consiga seguir perdoando. Então, gente, o progresso moral é o aprimoramento dos meus sentimentos, em busca do ideal do belo e do ideal do bem. E eu acho que é importante frisar novamente, né, que é através do progresso intelectual que muitas vezes viabiliza esse progresso moral. Eu percebo, opa, eu preciso corrigir isso em mim. E aí eu lanço mão dessa correção. Eu vou para a minha reforma íntima, né? Então, gente, na lei do progresso, lá das leis morais, o aprimoramento constante é um desígnio divino. Não tem negociação nesse aspecto. Isso vai acontecer fatalmente. O progresso é fatal. Não tem negociação nesse aspecto. Mas aí vocês vão me perguntar, mas será que existem obstáculos? Se é fatal, se é um desígnio divino, o progresso,
a lei do progresso, mas existem obstáculos a esse progresso? Quais que são esses obstáculos? Se eles existem, quais são esses obstáculos ao progresso? Aí nós voltamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 785. A espiritualidade superior deixa muito claro, novamente, né, os dois grandes vilões que travam o nosso progresso, o orgulho e o egoísmo. São os maiores, a espiritualidade nos diz, são os maiores obstáculos ao progresso, o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque, olha que interessante, o orgulho dificulta o progresso intelectual e o egoísmo dificulta o progresso moral. Nós temos que progredir intelectualmente e moralmente. O orgulho trava o progresso intelectual. O egoísmo trava, dificulta o progresso moral. Por quê, gente? Se eu sou orgulhoso, se eu me acho o rei da cocada, né? Se eu me acho um supra-sumo, se eu sou orgulhoso, eu me considero superior aos outros. Eu não admito que eu erro. Eu não tenho que aprender com ninguém. Eu não tenho que aprimorar. Se alguém discorda de mim, eu tenho certeza que essa pessoa está errada. Eu tenho dificuldade em aprender, porque eu já acho que eu sou bom. Eu sou o rei da cocada, então não tenho que aprender nada com ninguém. Então esse é o orgulhoso. Ele está travado no aprendizado, no progresso intelectual. Ao passo que no egoísmo, né? O que acontece com o egoísta? No egoísmo, o foco todo está no bem-estar dele. O egoísta, o foco é o bem-estar dele. O meu foco, eu egoísta, o meu foco é no meu bem-estar, nas minhas necessidades, nas minhas prerrogativas, e muitas vezes eu chego a ser cruel, porque eu sou insensível com o próximo. Porque tudo que é meu é mais importante. Então, gente, esses são os dois grandes obstáculos ao progresso. E nós só vamos superar esses dois obstáculos adquirindo as duas virtudes que são exatamente opostas ao orgulho e ao egoísmo. Se no orgulho eu me acho, eu sou maravilhoso, qual que é o oposto disso? Qual que é a virtude que eu tenho que adquirir, que será o oposto do orgulho? É a humildade. Porque na humildade eu me vejo igual ao meu semelhante. Eu compreendo, gente, que na essência não existe diferença. A diferença está só no estágio evolutivo, que o outro está mais à frente porque o caminhar evolutivo dele já fez com que ele estivesse mais na frente. Porque na essência não existe diferença. Nós fomos criados como espíritos simples e vamos chegar nosso destino à angelitude. Se uns estão mais na frente, é porque eles já caminharam mais que nós. Então, o humilde é esse que percebe que não existe diferença, que eu sou como todos. Então, é o oposto do orgulho. Se eu quero superar o meu orgulho para ter esse progresso intelectual, então eu tenho que adquirir a humildade, a virtude da humildade. Porque o raciocínio do humilde é esse. Eu aprendo com o outro, eu perdoo o outro, porque se o outro errou, eu também posso errar. Agora, com relação à evolução moral. Se eu sou egoísta e se eu só penso no meu bem-estar, qual que é a virtude que eu tenho que adquirir para superar o meu egoísmo? É o altruísmo. Porque o altruísmo é a preocupação com o outro. E é através do altruísmo que eu vou conseguir ser uma pessoa caridosa. Caridade em todos os níveis, como falou a Cris.
não só a caridade material, mas a caridade da doação também, eu doar meu tempo, eu doar o meu ouvido, eu doar uma palavra, eu doar a minha atenção, não é? Então, para que eu possa combater o meu egoísmo, eu tenho que trabalhar para adquirir a virtude do altruísmo, que é a preocupação com o meu próximo, porque aí sim eu vou conseguir exercer a caridade. É por isso, gente, que a reencarnação é o grande presente que o Pai nos oferece, porque é através da reencarnação que trilhamos esse caminho da evolução. Porque a reencarnação tem exatamente esse propósito, né? A reencarnação, ou a característica, né, marcante da reencarnação, é que ela revela o funcionamento da justiça divina. Hoje, eu sou essa personalidade aqui encarnada. Hoje, eu sou em minhas fragilidades, em minhas dificuldades, e também nas minhas fortalezas, no meu potencial, tal qual eu me fiz. Eu me construí assim, com as minhas fragilidades, com as minhas dificuldades e também com as minhas fortalezas, com o meu potencial. Isso aqui tudo é a soma do meu passado espiritual. Eu sempre recomeço a minha jornada. Tudo que eu conquistei em vidas passadas, em vivências anteriores, hoje eu sujo. Com essas facilidades e com essas dificuldades. E no contexto da minha reencarnação, eu vou sendo convidado a ser uma pessoa cada vez melhor, através das provas e das dificuldades. Então, repetindo, gente, na lei do progresso, o aprimoramento constante é fatal, não tem negociação. É um desígnio divino. Temos que progredir, sair do estágio de simples e ignorantes para o estágio de angelitude. Essa é a lei do progresso, tá? E agora eu vou pedir a Marina que coloque uma frase aí para que vocês possam refletir sobre essa frase do Kardec que está lá na também. Fatal é o progresso das criaturas. Não, deixa eu ler primeiro uma frase, mas depois eu vou chegar nessa aí. Fatal é o progresso das criaturas e dos mundos, pois nada na natureza permanece estacionário. O carro do progresso sempre chega, a despeito de qualquer outra circunstância, e se instalará de vez, oficializando, em nome da lei maior, a nova era, com base no amor e na verdade. E aí, continuando, tem essa frase do Kardec, que eu achei maravilhosa, que sintetiza tudo que tanto a Cris quanto eu trouxe aqui para vocês hoje, né? Que somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Está lá na Gênesis, no capítulo 18, no item 19. Então, gente, com essa reflexão do Kardec que vai ficar aí para vocês, eu quero deixar o meu boa noite, agradecer pela paciência conosco, agradecer a oportunidade que o Pai nos oferece através dessa tecnologia de estarmos juntos, apesar dessa pandemia. Desejar uma boa semana para vocês. Até o próximo domingo. E que esse amparo, essa vibração gostosa que eu disse que fica com a gente quando a Marina coloca essa música, quando a Cris fala e quando a Alma canta, entra aí para deixar um Pai Nosso para a gente. Esteja conosco durante toda a semana. Até o próximo domingo. Boa noite.
Senhor, que és o céu e a terra, que és a vida e a morte, o sol és tu, e a lua és tu, e o vento és tu também. Tá, tu habitas, onde tudo está, o teu templo, eis o teu corpo. Dá-me alma para te servir e alma para te amar. Dá-me vista para te ver sempre no céu e na terra. Ouvidos para te ouvir no vento e no mar, e mãos para trabalhar em teu nome. Torna-me puro como a água e alto como o céu. Que não haja lama nas estradas dos meus pensamentos, nem folhas mortas nas lagoas dos meus propósitos. Faze com que eu saiba amar os outros como irmãos e te servir como a um pai. Minha vida seja digna da tua presença. Meu corpo seja digno da terra, tua cama. Minha alma possa aparecer diante de ti como um filho que volta ao lar. Torna-me grande como o sol, para que eu te possa adorar em mim. Torna-me puro como a lua, para que eu te possa rezar em mim. E torna-me claro como o dia, para que eu te possa ver sempre em mim. Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim.